Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em alguns trechos marcantes de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, aquele clássico de 1938. Para quem talvez não lembre de todos os detalhes, o livro conta a história super difícil de uma família de retirantes, né? O Fabiano, assim a Vitória, os dois filhos e a cachorrinha, a baleia. Eles estão sempre fugindo da seca, lidando com a pobreza extrema, a injustiça lá no sertão nordestino. Os trechos que a gente separou dão uma boa ideia dessa luta. Exatamente. E esses fragmentos, eles concentram os grandes temas do livro, né? Essa luta diária para sobreviver, a relação com a natureza, que é assim muito dura, hostil às vezes. E também como o humano e o animal quase se misturam nessas condições extremas. E a gente vai ver também a busca por dignidade, os sonhos que eles têm, mesmo que a realidade social, a exploração bata na porta o tempo todo. Isso, o nosso objetivo aqui é ir um pouco mais fundo nessas passagens, sabe? Tentar capturar não só a dureza, mas também a humanidade e até a poesia que o Graciliano consegue colocar ali mesmo nos piores momentos. Vamos começar então com aquela parte inicial de mudança. A família está fugindo, né? Completamente esgotada. O texto diz: tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. É muito direto. Muito. E tem aquela cena fortíssima do filho mais velho, que já não aguenta mais andar. E o Fabiano, num primeiro momento, ainda lhe deu algumas pancadas. É chocante, mas depois ele pega o menino no colo. Mostra o desespero, né? E ainda tem a morte do papagaio, que eles comem para não morrer de fome, e a baleia ali comendo os restos. É um retrato muito cru da sobrevivência mesmo. É a vida no limite. A busca por água, por uma sombra, é o tempo todo. Aí eles chegam naquela fazenda abandonada, no meio da caatinga, e parece um respiro, quase um milagre, né? Mas um milagre muito frágil. Sim. E a esperança volta um pouquinho, né? Quando a baleia caça preá, o Fabiano acha um pouco de lama, cava. É o básico do básico para continuar vivo. Exato. É a vida pulsando ali no nível mais fundamental. E mesmo ali naquele cenário de quase morte, o Fabiano tem um momento de sonho, né? Ele se imagina virando vaqueiro daquela fazenda. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Sonha com tudo verde, os filhos gordinhos, sim, a Vitória de saia bonita. É impressionante como essa capacidade de sonhar, de aspirar a algo melhor, persiste, né? Mesmo que seja um lampejo, quase uma miragem no meio daquela desolação toda. Mas dura pouco. Logo vem a ameaça de novo. No trecho de O Mundo Coberto de Penas, chegam as arribações, aquelas aves. E elas são um mau sinal. Pois é, porque elas bebem a pouca água que ainda resta. Sinal de que o sertão ia pegar fogo, quer dizer, a seca ia voltar com tudo. E é interessante a dinâmica do casal aí. Assim, a Vitória percebe o perigo primeiro. Ela é mais ligada nesses sinais da natureza. Ela fala: aves matarem bois e cabras. Isso. O Fabiano demora um pouco mais para entender. Ele só conecta quando pensa que sem água o gado morre. E aí eles também ficam sem recurso. A compreensão dele é mais prática, mais imediata. Essa lentidão do Fabiano para conectar as coisas parece que está ligada a como ele se enxerga, né? Tem aquele capítulo Fabiano, onde ele mesmo pensa: você é um bicho, Fabiano. É pesado isso. É devastador, ele se sente mais animal do que gente, principalmente pela dificuldade com as palavras. Ele admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Isso cria um sentimento de inferioridade muito grande. E ele vive disso, né? Em terra alheia, cuidava de animais alheios, essa dependência total. Total. Ele tem uma força física, uma sintonia com a natureza quando está montado a cavalo, que confundia-se com o cavalo, mas na hora de lidar com gente, com a sociedade, com a linguagem, ele trava. E aquela visão dele sobre os filhos estudarem. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. É quase como se ele achasse melhor nem começar para não se frustrar depois. Uma forma de aceitar a situação. Mas será que ele aceita mesmo? Tem horas que parece que ele luta contra isso. Se sente um vagabundo empurrado pela seca, mas ao mesmo tempo percebe que criou um tipo de ligação com aquele lugar. Mas criara raízes, estava plantado. É um conflito, sem dúvida. O desejo de pertencer versus a consciência da própria precariedade, da falta de controle sobre a própria vida.
Mas no fim das contas, a resignação parece falar mais alto. Aquela ideia de era a sina, né? O destino. É. E essa falta de controle, essa impotência, deixa ele muito vulnerável para todo tipo de abuso, né? Como naquela história da prisão, no capítulo Cadeia. Nossa, essa parte é terrível. Ele vai para a cidade, já desconfiado de todo mundo, do comerciante, o seu Ignácio, aí perde no jogo pro soldado amarelo. Que é a figura da autoridade opressora ali, né? Exato. Uma autoridade mesquinha, pequena. E a agressão vem do nada. A prisão sem motivo claro. E a descrição da violência é seca, direta. Uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. E o pior é que ele nem entende por quê. Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Como ele lida com essa falta de sentido? Ele tenta entender de um jeito quase ingênuo, né? Ele separa o soldado que ele acha fraco e ruim da ideia de governo, que para ele é algo distante, perfeito, que não deveria deixar aquilo acontecer. Mostra o abismo entre ele e o poder, né? Totalmente. E ele chega a pensar se foi preso por ser ignorante, por não saber falar direito. É trágico porque ele percebe que a falta de instrução, a incapacidade de usar a palavra para se defender, é o que o torna um alvo fácil. A prisão maior dele talvez seja essa, a de não conseguir se articular nesse mundo. E essa vulnerabilidade não é só física, né? Tem a exploração econômica também, que aparece muito em contas. Com certeza. O acerto com o patrão é o retrato da injustiça. O sistema de partilha é sempre contra ele. As contas que assim a Vitória faz, com as sementinhas, nunca batem com as do patrão. Aparecem uns juros que ninguém explica. E ele não pode nem reclamar direito, tenta argumentar e leva uma dura, tem que recuar. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. É humilhante demais. É humilhante. E reflete aquela estrutura quase feudal, né? Onde o patrão, o coronel, tinha poder de vida e morte sobre os trabalhadores, que muitas vezes nem sabiam ler. E ainda tem a lembrança da multa que ele levou quando tentou vender o porco. É um ciclo que não acaba. Um beco sem saída mesmo. E isso leva àquela cena tensa do confronto com o soldado amarelo, no capítulo com esse nome. Ele tem a chance da vingança ali. Tem. Ele encontra o soldado sozinho, perdido na caatinga, vulnerável. Fabiano tá armado, tá com raiva. Mas Ele para. o que acontece ali? Por que ele não vai até o fim? É psicológico, né? Ele vê o medo no rosto do soldado e talvez reconheça nele uma figura tão pequena, tão mofina, como diz o texto, quanto ele mesmo se sente às vezes. A decisão de não matar não é por bondade, acho. É mais pela sensação de que não adiantaria nada. E talvez por reconhecer a miséria do outro também. Pode ser. Uma miséria compartilhada, de alguma forma. E aí vem a conclusão final dele. Governo é governo. É a aceitação, né? A internalização daquela ordem injusta. Mesmo que ele matasse aquele soldado, o governo, a estrutura, continuaria ali. É muito forte. E no meio dessa dureza toda do Fabiano, tem assim a Vitória que a gente já mencionou. Ela tem os sonhos dela, né? A famosa cama de lastro de couro. Ah, sim. O capítulo Sim, a Vitória gira em torno disso. Essa cama não é só um móvel, né? É um símbolo. Símbolo de estabilidade, de um mínimo de conforto, de status, de ser gente como outras pessoas. Sair daquela condição quase animal que a vida impõe. É um contraste interessante com o Fabiano se vendo como bicho. Exato. Mas ela não é só sonhadora, né? Ela é super prática também. Sim, ela que organiza a casa, o pouco que eles têm, se preocupa com a seca, com a cheia no inverno, tenta controlar as finanças do jeito dela, com as sementes. Ela é a força silenciosa ali. A resiliência que tenta, de fato, mudar a situação, seja com um sonho simbólico como a cama, seja administrando a miséria no dia a dia. Ela que ainda projeta um futuro. E essa projeção aparece na fuga final, pensando nos filhos, né? Sim, no capítulo Fuga, mesmo naquela caminhada desesperada, ela que fala em Os Meninos em Escolas. Tenta puxar a conversa com o Fabiano, construir uma visão de futuro por mais incerto que seja. Ela tenta manter uma esperança, um horizonte. E os meninos, como eles aparecem nesses trechos? O mais novo parece muito ligado ao pai. Em Um Menino Mais Novo, ele fica admirado com o pai a cavalo, aquela imagem de força. Aí ele tenta imitar, montando num bode, e cai. Se sente pequeno, não entende o mundo dos adultos. Já o mais velho tem aquela questão com a palavra inferno, né? Essa é marcante. No capítulo O Menino Mais Velho, a gente vê a angústia dele com a linguagem.
Não entende a palavra, é punido por perguntar, sente a injustiça, a limitação do mundo dele. É muito interessante como ele acaba confiando as dúvidas dele para a baleia. A cachorra vira confidente. Quase isso. Uma ouvinte silenciosa, já que os adultos não dão as respostas que ele precisa. E quando eles vão para a cidade na festa, é um choque para eles. Total. A cidade é um misto de encanto e medo. Como podia haver tantas casas e tanta gente? A complexidade, as palavras. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Mostra bem o isolamento, a falta de acesso à educação, ao mundo fora dali. E falando em quem ouve e participa, a baleia. Não dá para falar de vidas secas sem falar dela. De jeito nenhum. Ela é muito mais que um bicho de estimação. É parte da família de verdade. A lealdade dela é fundamental. Lembra da preá que ela caça? Salva todo mundo da fome. E eles tratam ela quase como gente, né? Sabida como gente. Sim, ela tá ali compartilhando tudo, esperando com paciência a hora de mastigar os ossos. Dá um carinho quieto, especialmente para os meninos. Por isso que o capítulo Baleia é tão doloroso. É, um dos pontos altos do livro, artisticamente falando. A descrição da doença dela, a decisão do Fabiano de sacrificar, que é dura, mas talvez até por medo da doença, para evitar mais sofrimento, o tiro, a fuga dela, ferida. E aí o Graciliano faz algo genial, que é entrar na cabeça da baleia morrendo. A confusão, a dor, as lembranças soltas, o cheiro da caça, a mão do Fabiano, os meninos e aquele sonho final de um lugar com muita comida. Um mundo cheio de praz. É uma humanização dela que contrasta com a animalização que a vida impõe aos humanos ali. Exatamente. E a morte dela marca todo o resto. O Fabiano sente culpa, saudade. Isso volta em um mundo coberto de penas, volta em fuga. A tristeza da família é clara, mesmo que ninguém fale muito. Ela vira um símbolo, né? Um símbolo forte da perda, da lealdade nesse mundo bruto e da própria brutalidade da vida que não perdoa ninguém, nem o mais fiel dos seres. E aí a gente chega no último trecho, fuga. A seca voltou, eles têm que partir de novo, o ciclo. A cena da partida é pura desolação. A fazenda vazia, as lembranças pesando, especialmente a da baleia. Eles vão para o sul, sem saber direito para onde, só fugindo de novo. Mas tem aquela conversa entre Fabiana e Sinha Vitória na caminhada. Ainda tem esperança ali ou é só desespero? Tem uma mistura, eu acho. Falam de chegar numa terra desconhecida e civilizada, dos filhos na escola. É o sonho de quebrar o ciclo. Só que logo em seguida vem o medo. Medo do novo, medo de ficarem presos nela, de só trocar uma prisão por outra. É muito ambíguo. Eles andam pra frente, mas o passado e a incerteza vão junto. Exato. E aquela imagem final dele sumindo na distância e a frase "e o sertão continuaria a mandar gente pra lá". Uau! Fecha dizendo que a história deles é só mais uma, né? Que o ciclo continua para outros. Justamente, universaliza a experiência deles. Fabiano sem a Vitória. Eles viram símbolos do retirante, do explorado, do ser humano contra forças maiores, naturais e sociais. E o livro acaba sem resposta fácil, né? Será que dá para escapar? Então, resumindo o que a gente viu nesses trechos, essa luta constante para sobreviver, né? A complexidade dos personagens, Fabiano e Sinha Vitória, entre a brutalidade e a humanidade, os sonhos, as crianças tentando entender, e a baleia, claro. E esse ciclo que parece não ter fim. Seca, fuga, uma esperança mínima. Isso. E a genialidade do Graciliano em contar isso com aquela linguagem seca, direta, quase um documentário, mas cheia de poesia e de uma análise psicológica e social profunda. Vidas Secas vai muito além do regionalismo. Fala da condição humana no osso, a busca por dignidade na miséria, a teimosia da vida e do sonho mesmo no pior cenário. A crítica social está ali, na pele dos personagens. Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, fica uma reflexão, talvez, a partir de tudo isso que a gente viu em Vidas Secas. Pensando nesse ciclo que parece não ter fim para a família do Fabiano, onde é que está a verdadeira força humana? Será que está na capacidade de sonhar com algo diferente, como assim a Vitória faz, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo?
Ou será que está só na teimosia de continuar andando, como o Fabiano, mesmo sem saber para onde, só para sobreviver? Uma boa pergunta. Onde está a resiliência? No sonho ou na pura persistência? Fica aí para a gente pensar sobre até onde vai a nossa própria força e qual o papel da esperança quando a realidade parece tão imutável.